Brasil viveu quase 4 séculos de escravidão. Foi um dos últimos países a erradicar essa mazela no mundo e tem uma herança altamente maléfica da escravidão, nas relações sociais, na cultura e no mercado de trabalho, onde os trabalhadores negros ou negras recebem os piores salários, são discriminados, não ocupam postos de comando e engrossam as filas de desempregados. O racismo no Brasil tem a sua face mais cruel no sistema prisional, onde 70% dos reclusos são negros e a grande maioria não tem sequer culpa comprovada. O judiciário e a polícia são altamente racistas. O racismo é estrutural no Brasil e o governo Bolsonaro o vitaminou, desgraçadamente. Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, mas não há nada para comemorar. Apenas uma convocação para a luta, para o combate. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação encontrarmos novamente nessas mesmas ondas para debater um tema sumamente crucial que parece interminável do Brasil. A questão do racismo, porque no dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil. Um país com quase 4 séculos de escravidão ainda não superou as mazelas, essa herança trágica, e mesmo com políticas públicas que tentaram amenizar, diminuir essa terrível mazela social, cultural, ainda se expressam em variadas formas do racismo. Então, discutir a consciência negra, que é o dia 20 de novembro, é também debater a formação de novas políticas que precisam ser reeditadas no momento em que tudo é muito adverso, porque no governo Bolsonaro, um governo antidemocrático, isso tem sido muito mais agravado, muito mais difícil. E para nos falar sobre isso, nós temos aqui uma pessoa que é muito representativa, emblemática desta luta contra o preconceito racial, contra o racismo e por igualdade de raça no Brasil, que é o Dr. Carlos Moura, advogado, foi o primeiro presidente e fundador da Fundação Palmares. A Fundação Palmares leva no nome a luta de Zumbi dos Palmares, um líder escravo que representou uma rebelião permanente de várias gerações dos escravos contra a terrível opressão colonial portuguesa. Muito boa noite, Carlos Moura. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Beto. Uma alegria muito grande estar com você aqui, por intermédio da Telesur, quer dizer, este canal de comunicação libertário, né, e que emite reflexões e pontos de vista importantíssimos para a democracia, para os direitos humanos, em razão da superação das desigualdades, da superação do racismo, do preconceito, da discriminação que nos assolam a nós, negros e negras, aqui no país e ainda em diversos setores da América Latina. Portanto, boa noite. Moura, como é que você poderia quantificar hoje o tamanho dos desafios para celebrar uma consciência negra que não seja apenas algo retórico, que seja um dia de luta, um dia de combate contra o racismo e a discriminação racial, quando a própria Fundação Palmares, da qual foi você o primeiro presidente, hoje está sequestrada para cumprir uma função antagônica ao seu próprio estatuto e à sua própria função. Como é? É terrível isso, não é, Beto? Porque nós temos um governo
que é o governo do desmonte, né? Um governo segregacionista, um governo que despreza os direitos humanos, um governo que despreza os caminhos para a superação da desigualdade. E isso tudo que acontece na Palmares é um reflexo daquilo que nós temos no Brasil de hoje. Lamentavelmente, nós temos na direção da Palmares, na administração da Palmares, uma pessoa que eu considero dizer o seguinte, Beto, há de pessoas que de tanto ouvirem dizer, né, que nós somos inferiores, que nós somos originários da escravidão e que a escravidão não nos legou nada de bom, essas pessoas introjetam isso e passam a desprezar a si mesmo e, nessa perspectiva, a desprezar os irmãos e as irmãs negras. Eu entendo dessa maneira o que está ocorrendo por parte da chefia da administração da Fundação Cultural Palmares. Mas há uma coisa, meus amigos, há uma coisa. O movimento negro está atento, o movimento negro está trabalhando. Nós não nos deixaremos vencer de maneira nenhuma. Neste mês de novembro, em qualquer ponto do país, haverá um grito. Um grito contra o racismo, o preconceito e a discriminação. Um grito levando propostas de política pública, quer para os municípios, quer para o Estado, quer para o Executivo Federal, quer para a sociedade de maneira geral. Portanto, da nossa parte e também dos nossos aliados, porque nós não trabalhamos segregados, nós queremos todos, porque essa questão é uma questão fundamental à democracia brasileira. Nós não viveremos plenamente uma democracia enquanto o racismo nos assolar. E temos méritos, porque em razão da nossa luta é que aí estão as cotas. Em razão das nossas lutas que nós temos políticas públicas que funcionaram num passado recente e que, embora tentam destruí-las, não conseguirão, porque os nossos irmãos quilombolas, as nossas irmãs quilombolas, os nossos irmãos trabalhadores já se conscientizaram com relação aos valores culturais afro-brasileiros. Você não acha, Carlos Moura, que há um risco muito grande? Porque, veja, o movimento sindical dos trabalhadores perdeu a CLT, a Previdência Pública foi, pouco a pouco, demolida, a Petrobras está em vias de ser extinta, não só privatizada, talvez extinta. A Eletrobras está no rumo da privatização. Você não acha que há perigo grande para as conquistas também na área das cotas? Sim, há um perigo muito grande. E nós estamos preocupadíssimos porque você sabe, Beto, que as cotas vieram por um período de 10 anos, quando haverá uma avaliação. Então, nós estamos muito preocupados que com essa onda, esse vendaval de racismo, esse vendaval de reacionarismo capitaneado pelo Executivo brasileiro, nós estamos preocupados de que queiram nos retirar
essa garantia, porque hoje as universidades brasileiras já estão cheias de negritude. Eu digo cheias de negritude porque não só com a presença nossa de negros, com a presença física, mas também com os ideais, levando os valores africanos que forjaram esse país. Né? Nossos irmãos, as nossas irmãs, aqui chegados como escravos, trouxeram o trabalho, trouxeram técnicas de agricultura, trouxeram religiosidade, trouxeram espiritualidade, trouxeram mecanismos e técnicas de amanho à terra, trouxeram a expressão corporal, trouxeram a dança, trouxeram a música, trouxeram a alegria, a capoeira. Né? E tudo isso, Beto, é a nação brasileira. Portanto, não será um mero executivo que passará, como já está passando, que irá nos derrotar. Porque a resistência brasileira é inspirada na resistência de Zumbi dos Palmares, é inspirada na resistência de uma Carolina Maria de Jesus, é inspirada numa resistência de Abdias do Nascimento, é inspirada numa resistência de Caó, é inspirada numa resistência de Paulo Paim e de tantos e tantos e tantos outros brasileiros e brasileiras, né, que cada qual no seu nicho, cada qual no seu espaço de trabalho, no seu espaço de reflexão, no seu espaço de entretenimento, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no país, cada qual está sempre plantando a semente e cuidando dos frutos da resistência negra nesse país que haverá de superar o racismo. Muito bem, Carlos Moura, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso programa Latitude Brasil, que hoje está discutindo o Dia da Consciência Negra, o desafio do movimento negro para enfrentar essa onda reacionária de racismo que está sendo estimulada pelo governo Bolsonaro, como também de discriminações de todo tipo, opressivas contra a população brasileira, afetando a democracia. Voltamos já já com o Latitude Brasil, que entrevista Carlos Moura, o primeiro presidente da Fundação Palmares do Brasil. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje entrevistando o advogado Carlos Moura, primeiro presidente da Fundação Palmares, seu fundador, um baluarte da luta contra o racismo, pelos direitos humanos e também contra qualquer tipo de preconceito e discriminação racial ou social. Carlos Moura também integra a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um organismo da
CNBB, Comissão Nacional de Bispos do Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Moura, nós tivemos aí alguns avanços, e esses avanços legais, as cotas para a entrada da população negra nas universidades, né, ela foi seguida de uma reação muito odiosa, né, da parte desse governo, como se isso fosse um privilégio. Agora, filosoficamente, explica para nós como que isso não poderia ser de maneira nenhuma considerado privilégio, porque quase 400 anos de escravidão, né, resultaram num rebaixamento, numa opressão da comunidade negra que dificultaram enormemente o seu acesso aos postos a que, por legitimidade, por direito, histórico, inclusive, tem que ter direito. Explique para nós. Beto, as cotas constituem um dever do Estado e da sociedade brasileira para com a maioria da nossa população. Sabemos que hoje mais da metade da população brasileira é negra. Por outro lado, sabemos também que a imensa maioria dos despossuídos é composta por nossos irmãos negros e negras. Daí por quê? As cotas e políticas públicas em favor da população negra não são mais do que uma obrigação. Eu diria, vão muito além de um reconhecimento, é de uma obrigação. É o saldo de promissórias. Uhum. Nós somos credores desse Estado e dessa sociedade. Daí por quê? Nós não nos cansaremos de trabalhar nesse sentido. E um dos caminhos para essa superação é o caminho da educação. Agora, nós precisamos das cotas, nós precisamos também da implementação do estudo da cultura afro-brasileira e da cultura africana desde o ensino fundamental, ensino médio, universidade, porque ninguém ama aquilo que desconhece. Então, é preciso que a população, desde os meninos e as meninas no ensino fundamental, eu diria até no ensino primário, tomem conhecimento dos nossos valores. E a temática da comunicação social? Porque ainda se reproduzem estereótipos racistas, preconceitos nos meios de comunicação, porque não chegou até lá uma espécie de cota das mensagens, cota das temáticas. Nós ainda temos uma dívida enorme a pagar, mediaticamente falando. Não? É verdade. Agora, veja bem, Beto, as coisas avançaram muito sob a liderança do ex-presidente Lula. Nós tivemos, inclusive, aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. Nós tivemos a Lei 10.639, que é aquela que determina o ensino de cultura afro-brasileira e de cultura africana. Só que não há o cumprimento desse texto legal, ou desses textos legais. Então, é preciso que haja uma conscientização permanente da sociedade para desintrojetar o preconceito. É aí que entra a comunicação. Aí é que entra a comunicação.
não é? No Estatuto da Igualdade Racial, há previsão de um resguardo às características afro-brasileiras, como essa participação na Lei 10.639, por intermédio das escolas. Agora, é coisa, né, Roberto? Você tem um texto legal, mas ele não é cumprido. A própria Então, Constituição brasileira, em muitos a pontos, própria Constituição brasileira. E, às vezes, Beto, é preciso bater-se à porta do Judiciário. E, no caso aqui, as portas do Supremo. Você sabe que a prática do racismo é crime inafiançável, etc, etc. Como os administradores arranjavam sempre um jeito de dizer, não, isso não é racismo, isso não é racismo, veio a injúria racial. Uhum. Agora, por isso é que eu estou lembrando do Supremo, recentemente o Supremo disse, não, a injúria racial também é imprescritível. Uhum. Não há diferença da injúria racial da prática do racismo. É um avanço. É um avanço. Né? Mas no dia a dia, no cotidiano, o racismo está comendo solto. Tá, sim. O racismo está comendo solto. Daí a importância da comunicação. Né? Daí a importância de jornalistas como você e outros mais, sempre atentos, fazendo essas colocações. Roberto, eu me lembro quantos anos, quantas vezes você me entrevistou na TV Senado? É. Mas nós estamos aí, estamos juntos, não desanimaremos, Beto. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre juntos. Muito bem. E como o país está sendo desmontado, abaixo Bolsonaro. É isso aí, Carlos Moura. Ficamos por aqui no nosso Latitude Brasil, que tentou fazer aqui uma reflexão bem aprofundada sobre a questão do racismo no Brasil e contamos com um especialista, não só pelo seu compromisso de vida inteira, mas também pelos postos que assumiu, pela prática e a luta que persegue, que continua assumindo. Muito obrigado, Carlos Moura. As portas abertas aqui na Telesul para você sempre estarão. Muito grato. Obrigado, Beto, Telesul. Boa noite a todos. Um grande abraço. Tchau. A vocês que nos acompanharam de casa, aquele nosso muito obrigado, muitas graças. Semana que vem estaremos com mais um tema palpitante, decisivo, aqui do Gigante do Sul, Brasil. Latitude Brasil. Até mais. Obrigado.